dia. Hoje, então, nós iremos fazer um passeio pela Lei 4.717, de 29 de junho de 65, que regula a ação popular. Tudo aquilo que nós já dissemos sobre a ação popular, suas características, agora vamos esmiuçar, vamos encontrar aqui dentro desta lei, não é? Então, hoje o nosso passeio seria ótimo que vocês tivessem o texto dessa lei em mãos para irem me acompanhando, não é? Bem, então o artigo 1º, ele vai referir-se, né, que qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade. A diferença de anulação e a ação de declaração de nulidade é a anulação, ela tem efeito ex tunc, o ato é completamente inválido. Agora, o ato nulo é completamente inválido. O ato anulável, ele só é inválido a partir da sua declaração. Então, qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio. E aqui já especifica, não é só dizer patrimônio público, aqui especifica ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios, das entidades autárquicas, das sociedades de economia mista, de sociedades mútuas de seguro, nos quais a União represente os segurados ausentes, ou seja, é uma companhia privada de seguro, tá, mas a União está lá representando os segurados ausentes, onde tiver o patrimônio público, tem que haver a fiscalização nossa, porque o patrimônio público é do povo e nós temos que fiscalizar como tem sido utilizado o patrimônio público, não é? Empresas públicas, serviços sociais autônomos. Parece que a Sanepar é um serviço social autônomo, essa Paraná Previdência. Então, existem esses serviços sociais autônomos. Mas nós somos autônomos. Não, mas tem dinheiro público aí? Se tiver dinheiro público, nos interessa. Nós temos que fiscalizar o dinheiro público onde quer que ele esteja. De instituições ou fundações para a criação ou custeio do tesouro público, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Então, claro que aqui é uma definição muito mais abrangente. O que quer dizer isso? Esteja onde estiver, o dinheiro público tem que ser fiscalizado, pode ser fiscalizado pelo cidadão através da ação popular. O parágrafo 1º, ele vai dar aquela amplitude ao patrimônio público, né? Considera-se patrimônio público, para fins deste artigo, os bens e direitos de valor econômico, né, o dinheiro, mas também é patrimônio público valor artístico, valor estético, valor histórico ou turístico. Tudo isso está inserido lá dentro
do que nós chamamos de patrimônio público. Vamos voltar a nossa atenção, não é? Novamente ao artigo 5º, que também fala que do patrimônio histórico, do patrimônio cultural, fala do meio ambiente. Aqui não está falando do meio ambiente, mas a Constituição insere o meio ambiente nesse texto, porque na época que foi feita essa lei, não havia ainda aquela proteção, aquela preocupação maior com o meio ambiente. Então, o que não consta nessa lei e consta na Constituição, nós devemos inserir também dentro desta lei. Então, essa lei aqui não está falando do meio ambiente, mas nós devemos, então, considerar a ação popular também para a defesa do meio ambiente, não por força dessa lei, mas por força da própria Constituição. Então, aquilo que não está nessa lei está na Constituição, fica fazendo parte dessa lei também. O meio ambiente, a moralidade administrativa, que aqui também nessa lei não está prevista, mas por força da Constituição, nós devemos incluir a moralidade administrativa também dentro desta lei 4.717. Bem, o parágrafo 3º. No parágrafo 2º, ele vai dizer que, em se tratando de instituições ou fundações, para cuja criação ou custeio concorra menos de 50% do patrimônio ou da receita ânua, bem como das pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as consequências patrimoniais de invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos. Ou seja, se dentro dessas entidades aí, fundações, instituições criadas com custeio público, e esse custeio for menos de 50% do patrimônio ou da receita ânua, a ação popular não caberá sobre a total gestão do dinheiro público, mas sim apenas em relação àquela parte do dinheiro público que trouxe consequências patrimoniais de invalidez por atos lesivos e com repercussão sobre os cofres públicos. Ou seja, mais de 50% eu posso controlar tudo. Menos de 50%, só aquela parte que diz respeito à participação do Estado, não é? Município, União, relativamente àquelas entidades. Muito bem. Aí, o parágrafo 3º, ele vai falar da prova. Da prova da cidadania para o ingresso em juízo será feita com o título eleitoral. Ou, às vezes a pessoa perdeu o título eleitoral, vai lá e pega uma certidão do cartório de que é eleitora, não é? Bem, mas também tem que ser instruído, não fala aqui a lei, mas tem que ser instruída também com um documento que comprove que eu estou no gozo dos exercícios do meu direito político, porque se eu tiver com os meus direitos políticos suspensos, eu não posso entrar com ação popular. Muitas vezes, eu não tenho os documentos em mãos para entrar com ação popular. Os documentos estão aonde? Estão lá na repartição pública, estão lá na instituição, não é? E o parágrafo 4º, ele vai disciplinar dizendo: para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades a que se refere esse artigo as certidões e informações que julgar necessárias. Ora, eu quero saber, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas. Eu quero saber lá
quantos funcionários fantasmas lá tem, digamos, dentro de uma assembleia. Então, mas eu não tenho essas certidões, não tenho o nome, não tenho a carga horária, o local de trabalho. Então, mas eu sei que existem funcionários fantasmas, né? Então, eu requeiro que o juiz determine que essas entidades elas forneçam esses dados para eu verificar se efetivamente o patrimônio público está sendo comprometido. As certidões devem ser fornecidas no prazo de 15 dias, não é? Mas elas têm um certo sigilo, elas só poderão ser utilizadas para instrução da ação popular, elas não se tornam públicas, elas ficam restritas à ação popular. Existem algumas hipóteses em que pode existir o sigilo relativamente a essas informações. E aí, quando nós estudamos lá, já falamos sobre o arquivo aberto, no artigo 5º, 33, diz: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo em geral, que serão prestadas no prazo da lei, aqui no caso 15 dias, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Existem algumas informações que elas são sigilosas, então, se eu prestá-las, eu poderei estar comprometendo a segurança da sociedade ou do Estado. Teve um exemplo, parece-me que na Universidade de Campinas estava se desenvolvendo urânio, lá uma técnica de desenvolvimento do urânio, que poderia fabricar a bomba atômica no Brasil. E esse processo de industrialização estava sendo mais aperfeiçoado que outros processos de enriquecimento do urânio. E os Estados Unidos quiseram conhecer isso e lhes foi negado. E algumas pessoas, algumas empresas quiseram conhecer e lhes foi negado com base nesse princípio aí de sigilo relativamente à segurança da coletividade, não é? Ou da segurança do Estado. Mas são raras. Para se negar essa informação, precisa ocorrer muito, dar uma justificativa muito grande. E quem vai apreciar se elas devem ser ou não fornecidas é o juiz. Alega-se, olha, não podemos fornecer essas informações porque em relação a quais tem o sigilo. Seria também muito fácil dizer, não forneço informação por ser sigilosa, e no fim ela não era sigilosa, mas veio só essa alegação. Bem, se ocorrer essa alegação, essa hipótese, vai dizer o parágrafo 7º. Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, dessa negativa, e salvo em se tratando de segurança nacional, requisitar umas e outras. Feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Bem, daí vai caber ao juiz apreciar os motivos do deferimento. É sigiloso? Bem, então o processo vai correr em segredo de justiça. Vocês vão me dizer no que consiste essa necessidade do sigilo e eu irei apreciar. Muito bem. E aí,
nós dissemos que a lesividade, o ato lesivo, tanto pode ser de natureza material como ser de natureza formal. Formal é só questão de procedimento, não é? Ele não é nulo materialmente falando. Bem, e o artigo 2º ele vai falar, então, dessas nulidades. Artigo 2º. São nulos os atos lesivos ao patrimônio público das entidades mencionadas nos casos de a incompetência. Teoricamente, o ato seria lícito. Porém, ele é nulo por uma questão de incompetência. Por exemplo, tem um caso muito famoso, parece-me que envolvendo a Sanepar. Quando nós estamos falando isso, estamos dando um exemplo, não estou querendo acusar ninguém, dando os exemplos didáticos de aula. Que Sanepar foi vendida em, acho que 30%, 35%, não lembro, para um grupo francês, o Grupo Dominó. E o grupo francês quer lucro. Então não tem nada desse negócio de isenção de taxa de água para, sei lá, gente pobre, fornecer água. A água é de Deus e todos têm direito à água. Bem, e então o grupo Dominó comprou, ficou com 30%, 35% e falou a diretoria comercial. Vocês fiquem com a presidência, que é a Rainha Elizabeth, reina, mas não governa. Presidência, sei lá, recursos humanos. Mas nós queremos a área comercial. O preço da água, quem pode receber a o comércio da água, enfim. E esse convênio deveria ter sido assinado pelo governador do estado e não foi pelo secretário, parece-me que da administração. Bem, então, teoricamente, o convênio até poderia ter sido assinado. Não estou entrando no mérito. Porém, ele é lesivo por ser incompetente. A autoridade que o assinou era incompetente. Então, cabe à ação popular, independentemente de se verificar sendo o efetivo prejuízo do patrimônio público, pode ser até que não tenha prejuízo do patrimônio público, essa administração da Sanepar. Pode ser até que aumente a ação pública, mas o ato lesivo aí está na incompetência da autoridade que o firmou. A outra vai ser vício de forma. Nós sabemos que os contratos administrativos eles seguem lá determinada forma para utilizados, não é? Tem especiais, os contratos administrativos, as licitações, as dispensas das licitações, não é? Que pode ocorrer e muitas vezes há até um ponto positivo para a administração. Conheço casos em que não foi dispensada corretamente a licitação, mas o lucro do Estado foi muito maior, mas havia ali um vício
no encaminhamento, não é, do processo licitatório. Ilegalidade do objeto. Sim, vou ir objetos que são de natureza ilegal, vou lá adquirir armas para minha corporação e armas, sei lá, ilegais ou bens que possam causar um problema. Nada de nenhum contrato relativamente a ilegalidade do objeto. Mas há a previsão que a ilegalidade. Deixa eu arrumar isso aqui, que eu resolvi mexer numa tecla aqui e que está prejudicando a nossa aula. Meu. Tá, eu não sei se vamos continuar assim. Acho que deu para continuar assim. Inexistência de motivos. Todo ato administrativo deve ser motivado. E tem que ser motivado especificamente. Pode ser motivado não há interesse público ou determino a nomeação ou exoneração de uma forma muito vaga, uma exceção também, sem explicar a razão daquelas exceções. Todo ato administrativo tem que ter motivação. Sentença. Eu não posso julgar procedente ou improcedente porque por que você prendeu aquela pessoa? Porque eu quis. Não. Eu tenho que dizer por qual é o motivo. Qual é o motivo? Tudo precisa ser motivado. E também o ato administrativo, ele também precisa ser. De novo está acontecendo essa porcaria aqui. Bem, e finalmente o desvio de finalidade. Estamos com essa polêmica enorme aí, né, relativamente a essa questão de desvio de finalidade, da nomeação que o presidente da República está lá de um determinado delegado da polícia, mas que não nomeia o delegado da polícia para atuar, da Polícia Federal, diretor para atuar de maneira imparcial nas investigações, teoricamente falando, ele estava nomeando alguém para dirigir aquelas investigações. Então, essa é outra questão de desvio de finalidade. Então, essas são situações para se considerar nulo os atos praticados pelas entidades públicas onde entra a ação popular. Daí no parágrafo seguinte, o parágrafo único, ele vai falar os casos de nulidade. Esse artigo 2º, nós já dissemos, são nulos. O parágrafo único, ele vai falar das nulidades. E daí vai dizer, para a conceituação dos casos, observar-se-ão os seguintes. A incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. Então, quando que
aqui ele está conceituando quando que os atos são nulos. Então, a questão da incompetência. A incompetência é caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. Ou seja, no que eu falei da Sanepar, se o secretário da administração não tinha atribuição legal de praticar aquele ato, então ele era incompetente para aquilo. Né? O vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou à seriedade do ato. Então não foi observado, ou de maneira total ou de maneira parcial, aqueles requisitos para a validade do ato. A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de regulamento ou de ato ou de outro ato normativo. Bem, então, é proibido determinados ou não é permitido a aquisição de determinados objetos e isso previsto em lei, em regulamento, em ato normativo, também temos a hipótese da ilegalidade do objeto. D. A inexistência de motivo se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que está o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. Então, não há motivos. A falta de motivo, quer em razão de fato, a motivação tem que conter o fato e tem que conter o direito, para dizer, olha, esse ato está sendo praticado em razão deste fato e com base nessas disposições de direito. Se assim não for, ele será considerado desmotivado. Desvio de finalidade se verifica que pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou na regra de competência. Então, eu pratico o ato e eu viso algo diferente do que aquele ato tinha por finalidade, né, ser realizado. Então, esse fim diverso do previsto, explícita como implicitamente da lei, ele vai caracterizar, portanto, de finalidade. Os atos, o artigo 3º, atos adesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou privado, entidades mencionadas no artigo 1º, cujos vícios não se compreendam nas especificações do artigo anterior, serão anuláveis, segundo as prescrições legais, enquanto compatíveis com a natureza dele. Aqui nós vamos falar de atos adesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou privado que não se compreendem nas especificações do artigo anterior. E aí elas serão consideradas anuláveis. Aí serão consideradas anuláveis. O artigo 4º, ele vai ampliar consideravelmente essas hipóteses de nulidade dos atos ou contratos praticados ou celebrados por qualquer das pessoas ou entidades referidas no primeiro. Primeiro, a admissão ao serviço público remunerado com desobediência contra as condições de habilitação das normas legais, regulamentares ou constantes da instrução geral. Nomear funcionário público, nomear funcionário público que não tenha habilitação. Vou nomear uma pessoa para prestar informações, um surdo-mudo, para um cargo em comissão. Vou nomear para um cargo em comissão uma pessoa que não tem desenvoltura, que não tem desembaraço, que não consegue aquela função. Eu lembro um caso absurdo de um funcionário
que foi nomeado e foi uma época trabalhar comigo, que ele não sabia tirar xerox dos dois lados, então não tinha, e era para ser o secretário administrativo, não tinha habilidade, ou é bacharel e a pessoa não é bacharel, exige que seja contador, a pessoa não é contador, e mesmo assim se nomeia independentemente de concurso, não é? Ou se nomeia em razão de um concurso manipulado. Então, essa admissão ao serviço público remunerado, obediência contra as condições de habilitação, da desobediência às normas legais, também ela poderá ser anulada. Nomeação uma pessoa que infringe a regra do nepotismo, não é? Então, elas podem ser anuladas através de uma ação popular. Aqui nós vamos ampliando, né, as hipóteses. Essa lei vai trazendo para nós vários exemplos para a ação popular. Bem, como eu estou com um pouco de problema aqui nesse meu vídeo, eu vou parar aqui no artigo 4º, inciso 1º, porque depois nós iremos tratar da ação popular relativamente à operação bancária ou de crédito rural, quando nós tentaremos entender por que, por exemplo, o nosso antigo Banestado foi quebrado, foi dizimado, desapareceu, não é? Foi lá incorporado pelo Banco Itaú. Bem, mas isso vamos deixar então para a próxima aula.